Então vamos lá. Vamos continuar falando do sermão profético de Jesus. Onde nós paramos? A mensagem oculta fornecida através desta passagem se refere à revelação daquele sexto reino futuro e espiritual. O reino dos céus queria ter o seu poder baseado na verdade divina. Ele viria justamente para dar um fim a todos os outros deturbados juízos ou entendimentos humanos anteriores e que foram representados por aquela figura da semente ruim ou humana. Isso está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, e também no de Mateus, capítulo 13, versículo 25 e 27. Visto que eles se encontrariam desvirtuados, ou seja, baseados na mentira, este sexto reino espiritual teria então que disseminar necessariamente uma nova doutrina puramente divina e restabelecedora da verdade. Aquela correspondente à verdadeira palavra de Deus para a humanidade, pois deveria vir do céu, do mundo espiritual, promovendo assim o simbólico processo de purificação do santuário do templo de Deus, outrora que estava profanado pelos homens. Torna-se importante compreender a ideia de que aquela figura bíblica do grande monte ou rocha que foi mencionada por Daniel simboliza, o próprio Deus, que é a verdade integral e eterna. Enquanto que o da pedra, que é uma parte daquela grande rocha, representa a palavra de Deus contida na doutrina verdadeira do Cristo ou no cristianismo, que foi aquela parcela da verdade divina, apropriada à compreensão humana, mas que deveria ser purificada ou renovada no futuro. E que, conforme previsto lá no livro dos Salmos, um exemplo, Salmo 118, embora fosse rejeitada pelos judeus da sua época, Mateus, no capítulo 21, 42, em Atos 4 e 11, os simbólicos edificadores iria crescer e se expandir por todo o mundo, pois esta foi sempre a vontade de Deus, que deveria se cumprir, apesar de tudo. Então nós vamos ver que, retornando para aqueles relatos contidos no sermão profético de Jesus aos seus discípulos, nós vamos ver que então que a figura do quarto reino, daquele poder assolador anteriormente previsto por Daniel, que representava naquela época, em 31 depois de Cristo, justamente o Império Romano. Por outro lado, conforme também fora previsto por Daniel, aquele outro poder assolador,
o que segundo Jesus seria a grande abominação que causaria a desolação ou destruição, e que iria estar presente no santuário. Nós vamos ver isso em Mateus 24:15, que vai profanando e representava também o quinto e novo reino que ainda deveria surgir no mundo depois de Roma. Perdão. Ele teria uma característica conflituosa ou uma natureza dupla, exercendo seu grande poder tanto nas questões materiais ou temporais de governo e de política, quanto nas espirituais ou religiosas, controlando-o. Logo, este outro quinto reino, o que iria surgir após o tempo destinado ao reinado do quarto reino, que era o do Império Romano, ou seja, aquele que iria exercer o seu poder somente a partir do ano de 476 depois de Cristo. Teria também as suas perversas características. Vamos com calma. Assim, o mestre, naquele seu sermão, buscando alertar os seus discípulos, revelou como um importante sinal precursor da sua nova vinda e dos finais dos tempos, que quando eles vissem que aquele quinto e novo reino futuro mencionado por Daniel, aquele que viria após o de Roma, estivesse no lugar santo ou sagrado, ou seja, no santuário, no lugar onde ele não deveria estar, conforme consta em Marcos, capítulo 13, versículo 14. Então, todos teriam que se manter espiritualmente elevados, porque eles deveriam se afastar ou fugir da sua perversa influência, não fazendo parte dos seus maléficos propósitos. Então, cabe aqui uma pergunta. Quem representa aquele quinto e novo reino futuro que iria surgir no mundo a partir do ano de 476 depois de Cristo? Qual será aquele novo reino que teria uma natureza conflituosa, ou seja, material e espiritual, e que também iria interferir em questões religiosas? E como e quando foi que ele passou a estar no lugar santo, no simbólico santuário, onde ele não deveria estar? Há como se saber? Sim. Mas para responder a estas e outras perguntas, torna-se necessário antes voltarmos ao livro de Daniel e estudar mais uma das suas obras espetaculares e reveladoras profecias, que é a profecia dos 4 animais e dos reis.
naquele antigo livro também consta o relato de que em outra ocasião e durante o reinado do rei Belsazar, em 555 a.C., foi o último rei da Babilônia, Daniel havia tido um outro espetacular sonho. Tendo inicialmente a visão de que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Mas o que será que ele quis revelar através desta passagem? Novamente, torna-se necessário compreender o real significado simbólico das figuras nelas contidas. Por exemplo, as figuras dos ventos do céu e do mar grande. Elas representam, respectivamente, os espíritos e a humanidade. Apocalipse 17:15. Logo, o que o profeta pretendeu esclarecer através da utilização daquelas figuras foi que os 4 ventos do céu, o símbolo dos espíritos cooperadores do Cristo, estavam agitando o mar grande, isto é, agindo no mundo, entre todas as nações onde se encontrava a humanidade, mediante as suas ações interventivas, causando deste modo os grandes e necessários abalos ou as desejadas perturbações transformadoras que promoveriam o desejado progresso da humanidade. Sobre o papel interventivo ou ação missionária e influenciadora de transformações exercida pelos espíritos que cooperavam do Cristo na condução e no controle espiritual, de alguns necessários acontecimentos no mundo, sempre com o sublime objetivo de promover o aperfeiçoamento moral dos homens e o progresso da humanidade terrena ao longo da eternidade do tempo. E Kardec, através da espiritualidade, forneceu algumas importantíssimas explicações a esse respeito. Consta no Livro dos Espíritos a seguinte pergunta, na questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade, ela segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E eles vão nos responder, ao progresso regular e lento, que é o processo natural de transformação, que resulta da força das coisas, pois é originada das circunstâncias normais da vida dos homens e das nações, segundo os seus livre-arbítrio, através das suas escolhas ou vontades exercidas. Contudo, esclareceu em seguida dizendo:
que quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos, mediante a ação interventiva dos espíritos colaboradores, ou seja, o abalo físico ou moral que o transforma. Enfim, eles agem causando alguns abalos ou perturbações transformadoras que são consideradas flagelos destruidores, segundo o restrito ponto de vista dos homens. E em seguida Kardec, falando sobre esses abalos, esclareceu, dizendo que o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tende a atingir o objetivo marcado pela providência, que é o ponto final das metas evolutivas marcadas no tempo, conforme o plano divino. E que ele se esclarece pela força das coisas através das circunstâncias normais e pelos acontecimentos da vida ao longo do tempo. Porém, as revoluções morais, como as sociais, que são as profundas mudanças, as transformações causadas pelos homens, se infiltram pouco a pouco nas ideias que germinam durante séculos. Explodem de repente e fazem desabar o edifício apodrecido do passado. Enfim, todos os equivocados entendimentos humanos e que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Muitas vezes o homem percebe que nessas transformações apenas a desordem e a confusão momentâneas que atingem seus interesses materiais, atentando-se apenas às consequências advindas daqueles flagelos. Porém, aquele que eleva o pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. Conforme informado anteriormente, nós vimos que aquelas missões transformadoras, elas sempre têm por objetivo final promover o bem da humanidade. Vamos pensar nisso. No próximo vídeo nós seguiremos o sermão profético de Jesus. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.